Hoje pela manhã, pessoal, eu gravei um vídeo falando sobre aquela explosão bizarra que aconteceu na cidade de Beirute. Eu até falei que era uma explosão digna de Dragon Ball Z, mas se você quiser, pode falar também que é digna de One Punch Man ou digna da luta do Might Togai com Madara. Sim, foi uma explosão bizarra, triste, né? Provocou mortes de inúmeras pessoas. Mas no vídeo, no primeiro vídeo que eu gravei, eu explorei um pouco ali as características do nitrato de amônio. Só que eu poderia ter explorado um pouco mais, principalmente a coloração avermelhada da fumaça. É por isso então que eu estou gravando esse segundo vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Universidade da Química. E se é a primeira vez que você está nesse canal, se inscreva, você vai gostar do material. Se você assistiu o primeiro vídeo e recebeu esse segundo vídeo e não se inscreveu, então aproveite também e se inscreva. Vamos lá, no primeiro vídeo eu falei sobre as características do nitrato de amônio, que é a espécie ali responsável pela explosão. Então ali eu discuto as características interessantes do nitrato de amônio. Só que uma coisa que me chamou muita atenção foi aquela fumaça avermelhada. No primeiro vídeo eu falei, criei a hipótese de que aquela coloração avermelhada seria consequência de uma possível presença de cálcio. Isso porque em algumas regiões se armazena nitrato de amônio com carbonato de cálcio. Essa hipótese até é válida no início do processo, porque a gente consegue ver uma chama avermelhada. Alguns até falaram que parece fogos de artifício. Enfim, essa chama avermelhada ela pode ser entendida ou justificada com algumas substâncias, entre elas o cálcio. Poderia ser estrôncio, se fosse fogo de artifício, por exemplo, poderia ser vários compostos ali. Ocorre que, mesmo essa hipótese sendo válida para a chama, isso não justifica a fumaça avermelhada. Porque se você for olhar o vídeo, além ali da chama, quando ocorre a explosão e quando existe todo aquele deslocamento naquela explosão supersônica, a gente consegue ver uma fumaça bem avermelhada mesmo. Bom, o que seria aquilo? Muito provavelmente, eu diria até com quase toda certeza, uma vez que o que explodiu foi nitrato de amônio, aquilo dali é o dióxido de nitrogênio, o NO2. Mesmo que o NO2 não seja talvez um produto direto da decomposição do nitrato de amônio, vimos duas reações no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo, vai aparecer o card aqui em algum momento. Temos a liberação do N2O, temos a liberação do N2, não necessariamente do NO2. Só que, assim, naquela temperatura, naquelas condições, são formados inúmeros compostos, inúmeros óxidos. E nós temos um óxido de nitrogênio que é acastanhado, exatamente o NO2. Então, muito provavelmente, aquela fumaça avermelhada é devido à alta concentração do NO2. O NO2 é uma substância muito interessante, é uma molécula muito interessante e vai ser sobre ele que eu vou então discutir o restante do vídeo. Vamos lá, você provavelmente conhece o NO2. Aliás, você com certeza conhece o NO2 se você pelo menos vive em uma cidade de, sei lá, médio porte. O NO2 é um dos principais poluentes emitidos pela queima de combustíveis fósseis, queima emitida por automóveis, por fábricas, por indústrias. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, mas eu não moro na cidade do Rio de Janeiro. Eu estudei minha vida toda em Niterói e quando voltava para casa, ali no entardecer, quando a gente olhava para a cidade do Rio, além da Baía de Guanabara, a gente conseguia identificar claramente acima dos prédios ali da cidade do Rio, como se fosse um tampão de um gás acastanhado, avermelhado. Aquilo dali é a alta concentração do NO2 presente em qualquer grande cidade. Esse NO2 ele tem como essa característica, nessa coloração, ele é avermelhado, ele é acastanhado. E nessa explosão, se tinha ali fontes de nitrogênio, tinha o nitrato de amônio, a formação do NO2 seria completamente compreensível, haja vista também a temperatura que aquilo chegou. Bom, por que o NO2 ele é interessante? Quando a gente estuda de uma maneira um pouco mais aprofundada, nós verificamos que o NO2 é uma molécula classificada num conjunto de moléculas que nós chamamos de radicais.
A palavra radical tem inúmeros significados, né? Radical em matemática está associado à raiz quadrada, radical em biologia está associado à raiz, radical na área de humanas é alguém mais exaltado, radical em língua portuguesa é a parte principal da palavra, e radical em química é uma molécula que tenha pelo menos um elétron desemparelhado. E o fato dela ter um elétron desemparelhado faz com que ela seja bem reativa. E o NO2 é bem reativo, ele é tóxico, ele é um dos grandes causadores da chuva ácida, porque ao reagir com água, ele acaba formando o ácido nítrico e o ácido nitroso. Tanto é que um dos nomes do NO2, né, nós chamamos ele de dióxido de nitrogênio. Mas em um outro padrão de nomenclatura, ele é conhecido como anidrido nitroso nítrico. Para quem conhece química, a palavra anidrido significa que, ao reagir com água, vai formar um ácido. E nitroso nítrico, porque ele formaria o ácido nitroso e o ácido nítrico. Bom, o NO2 tem essas características, é um óxido ácido, ele é um radical, é bem reativo, acaba sendo tóxico, obviamente. Mas a parte que eu acho mais interessante é que pode ser estabelecido um equilíbrio químico entre duas moléculas de NO2. Essas duas moléculas podem estar separadas, então nós escrevemos 2NO2, só que como o nitrogênio ele é um radical, o nitrogênio ele não tem 8 elétrons, tem apenas 7, a gente representa com um pontinho nesse ponto, esse elétron desemparelhado, ele pode se ligar ao outro átomo de nitrogênio, então um pontinho se junta com o outro, existe ali um compartilhamento desses elétrons, é estabelecida uma ligação covalente, e formamos a sua versão dimérica. Né? Em química, dímero significa duplo. Né? Seria como se fosse duas partes repetidas, ou uma parte que acaba se repetindo. Nesse caso, o dímero seria um NO2 de um lado ligado com outro NO2. Formamos o N2O4. O N2O4 ele não é acastanhado, não é avermelhado. Então, assim, é uma prática interessante que a gente faz em fisicoquímica ou mesmo química inorgânica. Nós geramos o NO2, podemos gerar o NO2 pegando um pedaço de cobre metálico e colocando em contato com ácido nítrico. Ele fica acastanhado, é o NO2 que está sendo produzido, só que se nós fecharmos o tubo e baixarmos a temperatura, por exemplo, resfriarmos, o sistema acaba perdendo essa coloração mais intensa. Isso porque em baixa temperatura, o NO2 acaba reagindo com outro NO2, forma-se ali a ligação, temos o N2O4 e o N2O4 não é acastanhado. Se nós elevarmos a temperatura, bom, essa ligação acaba sendo rompida e aí aumentamos a concentração do NO2. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu queria reforçar esse conceito, né? Uma excelente oportunidade de nós aprendermos um pouco mais de química. Eu discuto, por exemplo, essa questão da coloração do NO2 com os meus alunos. Agora, infelizmente, temos mais um exemplo para usarmos em sala de aula. Se esse vídeo foi útil de alguma forma, foi instrutivo de alguma forma, por favor, deixe isso claro aqui nos comentários, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e se em algum momento eu entender melhor como foi aquela explosão supersônica de fato, aí eu gravo um outro vídeo falando um pouco mais sobre esse tema que eu sei que vocês têm curiosidade. Mas no vídeo anterior e nesse eu estou focando na parte química. Tá certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.